Boa Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joanes. boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 19 de fevereiro de 2026. Nesse horário, né, das 5h25, 5h30, nós estudamos esta obra, Luz do Mundo, pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, né? Um livro lindo de Amélia Rodrigues. E hoje nós vamos estudar o capítulo 18, Servo de Todos. Antes de iniciarmos aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino. Ana, faz a nossa prece de abertura. Faço sim. Vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e a espiritualidade amiga da casa de Francisco e agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estudo, de reflexão, pedir a bênção, a proteção do Mestre Jesus e dar continuação pelo estudo e que Jesus nos ajude, nos ampare, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Denise de Oliveira, que vai fazer o nosso estudo. Denise, a palavra está com você. Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos. Na- No capítulo 18, Amélia Rodrigues eh, inicia essa lição após a descida do monte, quando Jesus se encontra, né, com Elias e Abraão, e, e os discípulos retornam, assim, muito surpresos ainda, né? Ainda muito encantados com o acontecimento. E logo após isso ele atende aquele que ele chama de endemoniado, né? É isso? Endemoniado, é isso que eles falam. É, então, todos eles ainda estavam muito é, bobos, orgulhosos de pertencerem à equipe, à falange de amigos de Jesus, porque depois de todas os seus milagres, né, que eles diziam, todas as suas curas, de tudo aquilo que ele fazia, das palavras dele, ele, a forma com que ele versava sobre todos os assuntos, o conhecimento das leis, eles se sentiam muito orgulhosos de serem amigos dele, né? Então, né, nessa ocasião, Amélia Rodrigues nos diz, primeiro, descrevendo a ambiência, né? A imensa planície se deslumbra, ou desculpa, se desdobra entre os contrafortes dos outeiros. Ao longe, o primogênito dos montes da Palestina, o Monte Hermon, ostenta o cabeço aureolado de sol e a regular distância, o Tabor, parecendo uma sentinela natural, altaneira, defendendo a imensa planície onde a balsamina medra em abundância e os tamarindeiros se arrebentam em flores. Então, ela sempre descrevendo a paisagem, né? E colocando, entre aspas, né?
o primogênito dos montes, né? Como o Monte Hermon, ou então o Tabor que parece um sentinela tomando conta daquela planície toda. Simultaneamente, ali está a planície dos homens, na qual se misturam as paixões e se decompõem as esperanças. Então, ela faz uma brincadeirinha, né, de palavras. Ela compara, ela faz a comparação. A planície é física, né, ambiental, onde eles estão, a planície dos homens, aos sentimentos dos homens, a compreensão dos homens a respeito da verdadeira vida, né? A planície dos corações, do sentimento. Na planície da terra, se misturam os cadáveres e as moscas, entre córregos que cantam e flores que desatam aromas. Nesta, as inquietações na planície da terra, as inquietações e desesperos, fecundando sorrisos e edificações, né? É, o que que ela quer dizer com isso? Na minha interpretação, né? Que essas inquietações e esses desesperos é o que vai tornar possível é, os sorrisos e as edificações do homem. Como a Rose falou no estudo passado, que ela leu ali, dos versos de Jesus Gonçalves, tem-se o verdadeiro entendimento do que é o sofrimento, porque muitos de nós têm o sofrimento como, como se a gente fosse um castigo, como se fosse um castigo que Deus nos dava pelos nossos erros, né? E o entendimento de Jesus Gonçalves é exatamente o que a gente deve entender na doutrina espírita, que esses sofrimentos não são castigos de Deus, são recursos que Deus nos dá para que possamos entender a verdadeira, o verdadeiro valor da nossa vida aqui na Terra, verdadeiro valor dos nossos tesouros, né, que são as virtudes, né? Então, Jesus compreende que o sofrimento dele, que as chagas que ocuparam o seu corpo, aquela doença malsã, faz com que ele se depure por todo o mal que ele fez anteriormente, por todo o mal praticado, né? Depois, no final, Rose, se você puder ler novamente para a gente, eu agradeceria aqueles versinhos, aquele poema de Jesus Gonçalves que está no livro dele, né, também, né? Que fala a respeito da sua vida, mas também esse que está no. Como é que mesmo o nome do livro de Chico Xavier? Arnaso do Além-Túmulo. Parnaso de Além-Túmulo, é o primeiro livro de Chico Xavier, isso mesmo. E exatamente desses sofrimentos, né, essas inquietações e desespero que diz Amélia Rodrigues, que vai fecundar, né, os sorrisos e as edificações. Vai, fazer com que nós nos tornemos mais felizes. Não para achar que o sofrimento que sofresse passivamente, eu tenho que sofrer como se fosse um castigo, não. Que bom que esse sofrimento, essa doença, me trouxe uma visão diferente do que eu tinha antes. Me trouxe momentos para refletir, né?
me trouxe momentos para eu perceber de que forma eu estou guiando o meu caminho, o que me leva, qual é o meu guia, né? Qual é a minha bússola e qual é o objetivo que eu quero chegar. No fundo, a gente sabe que o nosso objetivo é chegar a uma vida espiritual, algo que seja tranquilo, bom, não é isso? Todo mundo quer ir para o céu, mas qual é o caminho que a gente vai percorrer para chegar a isso? Jesus veio nos dizer qual era o caminho. Ele é o caminho, né? E baseado nessas nossas reflexões, a gente pode avaliar o que que a gente foi, o que que a gente é e o que a gente pretende ser, né? Pretendemos ser espíritos puros. Então, para chegarmos lá, necessário é que a gente aproveite todas essas oportunidades, né? Dessas inquietações e desesperos. Bom, e ela continua. Na terra dos homens. Na terra, os homens, nos homens, o barro frágil da terra. Ela faz uma brincadeirinha de palavras aí. Na terra, os homens. Nos homens, o barro frágil da terra, que é o barro moldável, né? Ela termina essa sessão e na seguinte ela faz um jogo também de palavras e ela faz uma comparação assim, uma como que se fala? Vamos dizer que seja uma comparação entre a planície física, onde aqueles homens habitavam, como ela falou antes, e a planície dos corações dos homens, né? Do sentimento. Ela diz assim: a planície dos espíritos se perde de vista. A multidão se agita e percorre os caminhos. Longas são as estradas a vencer. Então, a planície dos espíritos, né, a planície dos homens, é também onde a gente se encontra até hoje, né? Hoje um pouco melhores, hoje um pouco menos ignorantes, né? Mas a gente ainda continua na planície dos corações mais endurecidos, né? Que é a planície dos homens aqui, o nosso planeta Terra. Após 2000 anos, mais de 2000 anos. Então, hoje a gente melhorou um pouco mais. A gente ainda tem muita dificuldade em procurar outros campos, os campos melhores, né? Uns campos que sejam uma terra mais trabalhada, uma terra que seja mais, que frutifique mais. Ainda temos muita dificuldade, porque ainda somos muito apegados às nossas vontades, né? A nossa acomodação, é isso? Continua ela. Dia de sol e céu transparente. A leve brisa murmura uma doce música no arvoredo, carreando ondas de suave perfume. Sua figura é um desafio, desafio de amor, mais do que um estoico, porque faz do sofrimento um meio de atingir Deus e não o fim precípio do seu ministério. Ele parece penetrar no dédalo de todas as solicitudes humanas. Então, quando ela fala a sua figura, com letra maiúscula, é a figura de Jesus. É um desafio de amor, né? Aí ela diz que mais do que um estoico. Aí vamos relembrar o que é estoicismo.
hum, a escola estoica foi criada por Zenão de Cítio, na cidade de Atenas, cerca de 300 anos antes de Cristo. Porém, a doutrina ficou efetivamente conhecida ao chegar em Roma. O seu tema central defendia que todo o universo seria governado por uma lei natural, divina e racional. Vocês me perdoem, eu esqueci de compartilhar. É só uma paginazinha. Tudo ok? Essa primeira parte aqui já li. Sendo assim, está todo mundo vendo? Sendo assim, para o ser humano, alcançar a verdadeira felicidade deveria depender apenas da sua virtude, ou seja, os seus conhecimentos e valores, abdicando totalmente do vício, considerado pelos estoicos um mal absoluto. O estoicismo também ensina a manter uma mente calma e racional, independente do que aconteça. Ensina que isso ajuda o ser humano a reconhecer e se concentrar naquilo que pode controlar e a não se preocupar e aceitar o que não pode controlar. Essa, esse significado de estoicismo eu coloquei no significados.com.br e no professor de filosofia, mestre em ciências da educação, que nos dá essa explicação. Então, tem mais algumas coisas, mas a gente depois pode recorrer, né? Aí a nossa internet, ao nosso Google, que nos auxilia a entender. Então, estoicismo, o estoico, é que faz, vamos repetir, sua figura é um desafio de amor, mais do que um estoico. Então, Jesus era mais do que um estoico, muito mais. Eles fazendo essa comparação, né, entre o estoicismo, ela faz a comparação entre o estoicismo e a figura de Jesus. Jesus é mais. Então você imagina uma pessoa, conforme a gente leu ali na definição, que se mantenha tranquilo, a- apesar do que esteja acontecendo no momento. Mas o certo é a gente mesmo, né? A gente ficar tranquilo. Que com a calma a gente consegue resolver os nossos problemas da melhor forma, não é isso? Do que ficar apavorado. Realmente, esse pensamento era naquela época, eles, como era muito forte isso em Roma, então todos eles tinham esse acesso também desse pensamento. Por isso que eles ficavam tão admirados também pela figura de Jesus, pela sua calma, pelo seu amor, pela sua dedicação, né? Ele atendia a todos incansavelmente até o último. A gente recorda que Francisco Cândido Xavier atendia escrevendo aquelas cartas, escrevendo os livros até tarde da noite, depois de ter atendido durante o dia aquelas pessoas que estavam no seu portão. Quem dirá Jesus, né? Então é muito mais do que estoico, muito mais, né? Porque o estoico faz do sofrimento um meio de atingir a Deus e não o fim princípio do seu ministério. Ele parece penetrar no dédalo de todas as solicitudes humanas. Então, realmente penetra.
né? E todas as nossas nossos pedidos, né? Ele sabe exatamente de tudo que a gente necessita no momento. E tem essa calma, essa tranquilidade, aquele olhar amoroso, atende a todos, pairando na face o tênue véu de singular melancolia. Seus olhos se transformam em duas estrelas reluzentes. Gente, lindo. Eu imagino assim uma figura se você não conseguir tirar o olho dele, né? Segui-lo o tempo inteiro. Olha o magnetismo, olha a beleza de ser, né? Não beleza física, eu falo beleza do ser. Nossa, que vinhas discutindo pelos caminhos? Indagou. A voz pausada possuía um tom de reproche melancólico. Ele estava chamando a atenção deles, perguntando assim de forma mas de forma um pouco mais dura, querendo saber exatamente o que eles estavam discutindo, porque ele não participava das discussões, mas ele estava sabendo o que estava acontecendo ali, né? Ele conhecia cada um daqueles e sabia o que cada um tinha dentro de si e qual era o pensamento de cada um. Mas eles discutiam mesmo, eles eram nós, né? Quem é que não quer ter um amigo desse jeito? E ainda mais sabendo que ele era o Messias, o enviado, que ele era o rei dos judeus. Todo mundo não queria lá ser amigão dele, ficar ali coladinho, andar juntinho com ele. E eles se sentiam muito orgulhosos disso, de terem sido escolhidos por ele. E essa é aquela ocasião em que eles ficam querendo saber quem era o mais próximo de Jesus. Quem era aquele amigão, mesmo, amigão do peito. Vamos lá. Vivia, agora melancólico porque ele ficava triste, né? Sabendo, puxa vida, estou falando do reino de Deus para eles, e eles não, ainda não conseguiram entender. Não são ainda participativos no que eu vim trazer. Eles se admiravam, achavam lindo falar sobre que ele falasse sobre o reino dos céus. É, tinham como assim um ideal dentro de si, mas ainda não conseguiram. É a mesma coisa a gente espírita, né? Como é que foi o contato de vocês pela primeira vez com o espiritismo? Ui, perdão. Não deu assim, aquela respiração que nos deixa mais tranquilos? Você saber, não, os seus parentes, os seus amigos muito próximos, que a gente gosta muito, não morreram, não acabaram. Quando a gente desencarnar, a gente vai também estar lá junto com eles. Que todos os amigos que a gente conheceu em outras vidas, a gente vai ter oportunidade de estar junto novamente. Não é alentador, não é consolador? E de que cada vez que a gente amar mais, a gente vai ser mais feliz. É muito consolador. Mas se você tiver contato com isso, achar consolador e não fizer nada, não querer participar das responsabilidades, né? Responsabilidade com o seu dia a dia, com o seu modo de lidar com os outros, responsabilidade sabendo que você é uma pessoa que você já tem um certo conhecimento, que você necessita, primeiro, ampliar o conhecimento, levar esse conhecimento a outros que não sabem, né?
e que você deve tratar a todos da melhor forma possível, né? Então não adianta você admirar a doutrina e não estar na doutrina, não trabalhar com ela. Não adianta você se dizer cristão e não exemplificar como Cristo, não é mesmo? Então, nessa época, eles estavam assim, ainda indecisos, como ela diz aqui mais adiante. Vamos lá. Vivia com aqueles companheiros, sentia suas aspirações, participava das suas dores, falava-lhes do reino e das suas realizações. E eles, no entanto, continuavam esvaziados de ideal. Ainda não tinham compreendido. Aí já está próximo da sua prisão e morte, né? Fizera-se igual, sem participar das suas querelas, testemunhando a nobreza da sua compreensão permanente e ajudando-os. Não obstante, se demoravam trêfegos, levianos, indecisos, irresponsáveis ainda, não tinham absorvido de que aquela seria uma missão muito importante deles, e eles precisavam encarar aquilo com vigor, né? Precisavam estar assim presentes na ação, precisavam estar situados no que, no qual seria o papel deles, qual era o papel deles ali junto a ele, né? E que ele avisava sempre, né? Daqui a pouco vai acontecer algo comigo, porque é da lei, está escrito, não tem como impedir. Mas eles ainda pensavam nele como um rei, mas um rei que ia dominar todos os romanos. Vamos continuar, senão a gente não chega à conclusão. E ela volta, várias vezes ela vai voltar nesse texto com essa pergunta: que vinhas discutindo pelo caminho? A indagação os surpreendera. Crianças espirituais, disputadores da ilusão, né? Então, ainda muito deslumbrados com tudo que Jesus falava e fazia, né? Mas ainda não estavam predispostos a realizar os trabalhos necessários, com as responsabilidades necessárias. Eles vinham joviais e alegres. Uma festa na alma cantava júbilos inesperados. O dia do sol, a transparência do ar, o azul do céu, o frescor daquela hora matinal. As recordações dos acontecimentos últimos, no alto Tabor, e embaixo, ao lado do epilético. Então, é exatamente daquela passagem que eu falei com vocês. Vinham do Tabor, então, o que aconteceu lá. Então, principalmente, claro que eles contaram para os outros, né? Mas principalmente Pedro, João e Mateus, né? Tiago, perdão, Tiago. Então, eles lá embaixo, o que que ele fez com o epilético? O que que aconteceu com o epilético lá embaixo? Eu falei endemoniado, né? Ao lado do epilético. Ele fez aquela cura. As exaltações da massa, já saciadas nas primeiras tentativas. Gente, eu não estou enxergando muito bem, não. Então, às vezes, eu confundo as palavras, tá?
as exaltações da massa já saciada nas primeiras tentativas, que não suportavam sopitar as inquirições que desde algum tempo bailavam nas suas mentes. O que eles estavam se perguntando? Quem dentre nós será o maior no conceito do Rabi? Qual será o maior no reino dos céus? Estavam querendo ser amigos do chefe, coladinhos. É tudo aquilo. Qual é o maior e qual é o menor, né? A pergunta espocou espontânea, natural, inocente. Estugaram o passo e se entreolharam. Quem seria realmente o maior dentre todos? Pensaram. Carmen, você pode continuar para mim, por favor? Claro. Quem seria realmente o maior dentre todos? Pensaram. E como se o assunto não merecesse maiores considerações, um silêncio incômodo se abateu sobre o grupo. No íntimo, porém, cada um se exalta e sorri emocionado, meneando a cabeça em assentimento, como se estivesse a ouvir o mestre gentil destacar o mais amado, o mais relevante. É claro que cada um a si se atribui o mérito da escolha. É impressionante, né? Como são orgulhosos, assim como nós, vaidosos, queremos ser o melhor, aquele que tem mais mérito para Jesus, muito, é a humanidade, somos nós aqui, né? Os apóstolos, discípulos somos nós. As pedras do solo, ao atrito, com as alpercatas, rolam, produzem característico ruído e a marcha prossegue. Eu, referiu-se Judas, sem dúvida, gozo da relevante confiança do amigo, Jesus, né? A mim me foi entregue a bolsa da comunidade, num atestado inequívoco de consideração, ou seja, o dinheiro, né? Ele era responsável pela distribuição, pela compra ou tudo, né? Não receio, por isso, ser, senão, o maior, um dos maiores. Sorriu e confiou a barba, fitando os companheiros extremunhados. Aí o outro diz: sou austero, apostrofou o Tiago Maior. E o mestre nunca deixou de me reservar suas confidências, expressivas e nobres. Convida-me, não poucas vezes, a colóquios longos, narrando aos meus e que outros ouvidos não podem escutar. Tomé, o Dídimo, verberando a prosápia dos companheiros, atroou. E Simão Pedro? Não tem sido ele o distinguido com maior consideração? Não é a sua casa mais, a sua casa elegida para as reuniões e os estudos dos planos futuros? Não esteve ele também no Tabor como testemunha? Eu desconfio muito que não estaria mal situado na opinião do Senhor. João, todavia, repousa no seu peito, aventou Bartolomeu. É o mais jovem de todos nós, carinhosamente tratado pela ternura do embaixador celeste. Ainda toda a inteireza exigível para continuar a obra ora encetada. Não obstante, Mateus Levi convém ressalvar, afirmou Pedro, algo inquieto. É o mais erudito do grupo. Somos pescadores ignorantes. Ele, todavia, lê e escreve. É hábil na arte das letras e da convivência com as leis, embora o seu silêncio. Não concordo, bradou Judas. A discussão se fez acalorada e, por pouco, o pugilato
infeliz não perturbou a união dos corações chamados ao amor, à concórdia, à paz. Muito interessante. Muito interessante, né? Muito. Aqueles que não tinham muito, que viu que eles não estavam com a cotação muito alta, Sim, já sim. já indicavam o outro, Sim. que dentro da visão deles estava merecedor Seria o de ser o melhor, né? melhor. Seria o É, melhor. Muito muito interessante essa interessante. conversa. Esse relato aí de Amélia, muito Muito interessante. bom, né? É. Que Quer que... vinhas discutindo pelo caminho. Eis a indagação do Senhor. Queríeis saber dentre vós, queria saber quem dentre vós é o maior no reino dos céus. Eu vos digo, aquele que se fizer o menor. Aí Jesus vai lá e pontua a situação. Aquele que se fizer o menor. O responsável do grupo é o servidor de todos. O comandante é o colaborador do grupo. O chefe é o subalterno das necessidades dos servidores. Servo dos servos. Não se pertence, nem se permite repouso. Renuncia ao nome e à paz, à alegria e à própria opinião. Zeloso pelo bem-estar de todos, é magoado por uns e outros, por todos incompreendido? Quando ajuda, sofre e sofre porque não pode ajudar, e todos o espezinham. Ferem-no e buscam-no, traem-no e sorriem para ele, servo de todos. O maior se apaga servindo. Apontado, ninguém crê nele, subestimam-no. Não merece consideração e assim paira, naturalmente inatingido. Sereno no dever íntimo, respeitado por si mesmo, o maior dentre todos. Os invigilantes. Recorda então o pedido de Salomé, a imprudente e a precipitada esposa de Zebedeu, que fora solicitar-lhe colocar os dois filhos, um à direita e outro à esquerda do seu trono, quando fosse a hora do triunfo. Não esqueceriam a resposta pausada e triste com que ele elucidara a ambiciosa mãe. É necessário saber se eles estarão dispostos a sorver a taça da amargura até a última gota, respondera. Quando, porém, a colocá-los um à minha direita e outro à minha esquerda, isso não me compete. Houve um silêncio. De cabelos encaracolados passou gárrula criança de sorriso em flor. O mestre, tomando-a, dela fez o seu modelo. Aquele que se fizer semelhante a um menino, este penetrará no reino de Deus. Os pequenos e claros olhos cheios de brilho do infante refletem pureza integral. Ser adulto com alma de criança, sem as mazelas da idade adulta. Envelhecer e permanecer puro, sem malícia, sem impiedade, sem mágoa, jovial, inocente como uma criança na quadra primaveril. O maior de todos é o mais afável, o que mais se dedica e serve. Servo de todos e de todos amigo, não escolhendo mistérios para ajudar. Há os que são os maiores na ilusão
e no engodo, e sofrem a febre da ambição e da loucura. Grandes, o mundo sempre os teve, com a alma enferma e mesquinha. Pequenos nas grandes coisas e grandes nas tarefas insignificantes. Apequenar-se na grandeza para glorificar-se na pequenez. Que vinhas discutindo pelo caminho? Seja o que deseja o destaque, o servo de todos. Faça-se o menor. Menor no orgulho, maior na abnegação, na renúncia. Maior, menor de todos, como ele se revelara. É muito lindo, né? O jeito com que ela faz com que reflitamos nessas lições, né? Ela faz um cadeamento do tempo para a gente poder se colocar, né? Entender as passagens. E essa lição do mestre é aquela que a gente tem que. É mais uma, são todas, né? Mas tem umas que a gente precisa refletir muito mais, né? Que servo é aquele que se faz o menor de todos e não o maior, sem orgulho, sem preconceito, né? Servindo a todos sem reclamar. E a conversa deles, assim, exaltando as virtudes, né, de cada um. Eu sou isso, eu sou aquilo. Aí Jesus acaba com a alegria deles todos, que é o menor. É o Não menor, é não é? nada do maior, é o menor. Nada de maior, é aquele que se humilha, aquele que aceita, aquele que serve, né? Enfim, É muito aquele que bom. se cala em certas ocasiões, Cala. né? É, isso aí. Muito bom Muito mesmo. bom. Mais alguém tem mais alguma coisa a comentar? Lição maravilhosa. Maravilhosa. Então a gente termina aqui. Vamos terminar a lição de hoje. Na semana que vem, dia 26, né, Rose? Sim, A capítulo gente vai para a 19. lição 19. Um voltou só. Ó, um voltou. Inês, você pode fazer a nossa prece de encerramento, de agradecimento, querida? Sim, Obrigada. amado Mestre Jesus, felizes e agradecidos por essa explanação, por esse estudo maravilhoso, por tantas analogias e comparações feitas, que mantenhamos o nosso coração ligado ao alto, perseverando, renunciando, assim como está a analogia da abelha e da aranha, que eu não comentei agora para não esticar mais, que possamos a cada dia nos reabastecermos, nos alavancarmos de forças para que possamos atingir, como a Amélia fala aí, essa pergunta várias vezes, né? E que possamos, a cada dia, nos tornar servos, né? Não líder, é servos que Jesus quer, como a abelha, né? Obedecendo, servindo, amando, exemplificando e atuando no Evangelho de Jesus com humildade e renúncia, que Ele possa nos dar essa força, a sabedoria e o entendimento, mais ainda, para que as nossas mentes estejam ligadas ao alto e possamos, assim, sorver tudo de bom, de melhor para todos nós e para a humanidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada, amiga Inês. Então, meus Então, irmãos, Rose, agora a gente vai para o intervalo, né? nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, né? Retornaremos na próxima quinta-feira para continuarmos essas obras maravilhosas, né? Esse texto fantástico que nós estudamos hoje, né? Mas nós receberemos aqui a nossa irmã Dani Soares, né? Do CEMICA, que é o Centro Espírita aqui de Petrópolis, que vai falar conosco sobre o duelo do Evangelho, capítulo 12, itens
11 e 12. Não é, ela não vai falar sobre esse duelo de capa e espada, não, que tinha antigamente, né? O duelo das armas, não, é outro tipo de duelo. O duelo que nós temos hoje em dia aí. E é um duelo muito pior do que aquele do passado. Então, eu convido a todos a estarem conosco às 18h30 para estudarmos, estarmos juntos para refletirmos sobre esse tema da nossa palestra. Denise, eu vou botar para converter. Se a Dani chegar, você vai conversando com ela, tá? Deixa eu encerrar aqui. Um beijo aí do coração de todos.